Apresentação aí, Ulisses. Pronto. Boa noite, pessoal. Sou o Ulisses Moreira, diretor de formação do Mova-se, e quero desejar já, em nome do Mova-se, dias melhores para todos nós. Quero dizer assim, a alegria e a satisfação de estar como diretor do Mova-se, abrindo um processo de formação, de debate, esclarecimento, não só para os servidores públicos, as lideranças sindicais, mas para a sociedade como um todo, sobre a conjuntura durante e pós-coronavírus, o que a gente está vivendo e quais são as alternativas que a gente pode formular para sairmos dessa crise e criar uma situação nova, um mundo novo. Estamos aqui hoje tendo o privilégio de receber para debate e exposição o nosso companheiro, doutor Vicente Flávio, que é um companheiro especialista em direitos do trabalho e previdenciários, mestre em políticas públicas e integrante da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. E depois também temos o doutor Clóvis Renato, professor e assessor jurídico com doutorado em Direitos pela Universidade Federal do Ceará, e trabalha nas causas dos direitos humanos nacional e internacional. Então, são dois especialistas nessa área de conjuntura, de direito e tudo mais, e que vai nos dar os privilégios de expor os seus pensamentos e formular as suas ideias para a gente debater aqui conjuntamente. Acabamos de entrar no coordenador do Mova-se, nosso companheiro Pádua, que é o nosso coordenador, e quero já, em nome de todo o sindicato, toda a direção do Mova-se, agradecer o privilégio de abrir esse processo que vai ser, a proposta vai ser toda semana, um debate sobre informação de conjuntura e da situação do que está acontecendo no país e no mundo. Então, a gente vai ter um processo de debate, a gente vai expor 15 minutos para cada companheiro, para o doutor Vicente, depois 15 minutos para o doutor Clóvis, e a gente abre para algumas intervenções. O Pádua vai nos ajudar nessa parte, e também os companheiros que estão assistindo a live podem se inscrever para fazer alguma pergunta aos dois expositores. Então, vamos dar início aqui com o doutor Vicente Flávio, que é um companheiro antigo do movimento sindical, dos bancários, que tem uma história de luta, eu conheço há mais de 30 anos, qual eu tenho o maior respeito e admiração. Meu amigo, compadre, meu diretor, meu doutor Vicente Flávio, você tem 15 minutos aí para colaborar com a gente, para entender o que está acontecendo no Brasil e quais são as nossas alternativas. Vicente Flávio. Boa noite a todos, ao Clóvis, à turma do Mova-se. Eu agradeço muito a oportunidade privilégio, né, de conversar com vocês sobre essa circunstância política tão delicada, tão significativa que a gente está vivendo no Brasil hoje. Eu vou fazer uma exposição aqui esquemática, levantar algumas questões que considero serem muito importantes, e certamente eu não vou dar conta de retratar o quebra-cabeça mais amplo, mais aprofundado da conjuntura política. Mas eu não vou fazer considerações do contexto internacional, vou restringir, justamente para tentar aprofundar alguma coisa, a situação brasileira, né? E não vou fazer também grandes retrocessos na história brasileira. Eu só queria colocar, assim, objetivamente, algumas imagens, né? Algumas imagens. Por exemplo, posse do Lula em 2003. O discurso do Lula, qual era o discurso primeiro depois das eleições? O que foi destacado nesse discurso? O Lula destacou, naquele momento, a questão da fome, né? Os brasileiros pudessem, todos os brasileiros pudessem ter garantido 3 refeições e tal. Quer dizer, ele delimitou, né, uma prioridade inicial do governo dele. Claro que não ficou tudo isso, né? Mas veja a brutalidade
de diferenças políticas, éticas e de estética mesmo entre Lula e Bolsonaro, né? Qual é o símbolo, né, do Bolsonaro tomando posse? Né? É o filho dele lá atrás, no desfile, com medo do processo atentado, né? Quer dizer, nós tivemos, de 2003 a 2020, uma mudança radical no cenário social, no cenário político, no cenário jurídico, na questão econômica, em tudo. Então, recentemente, assim, caricaturalmente, nós podemos dividir dois Brasis. Um Brasil que vai de 2003 a 2013 e outro Brasil de janeiro de 2015 ao dia de hoje. O que é que nós tivemos nesse primeiro período de 10 anos? De Lula, e primeiro governo, e parte quase total do governo Dilma. Nós não tivemos nenhuma revolução, nem sequer grandes, radicais reformas sociais. O Lula foi um governo que o Lula foi um presidente que realmente articulou uma política internacional, essa sim, muito arrojada, com BRICS, com a relação com todos os países do mundo sem alinhamento com os Estados Unidos, isso vai ter consequências. Mas, do ponto de vista da condução da política no Brasil, ele fez uma grande concertação, um grande entendimento, e efetivamente conseguiu materializar muitas políticas públicas de inegável valor para a vida do povo. A gente pode, né, listar de Bolsa Família, ProUni, a FIES, a um mercado de trabalho aquecido, né, as pessoas, o povo mais simples, tendo ingressar às faculdades, claro, não eram faculdades de qualidade, mas o povo mais pobre, pela primeira vez, entrando nas faculdades. O mercado de trabalho, se nós não tínhamos empregos em quantidade de grande qualidade, nós tínhamos emprego com as pessoas com sua carteira de trabalho formal e tal. Há um conjunto de questões que foram muito importantes nesse período Lula e PT e Dilma, muito importantes que a gente não deva deixar de defender como um patrimônio político da sociedade brasileira, do povo brasileiro. É claro que muitos limites aconteceram, não houve enfrentamento ao sistema financeiro, não houve a democratização dos meios de comunicação, mas houve avanços inegáveis em colocar a questão social como o centro da agenda política. Não sei se aí é um grande debate, se teríamos força para avançar e tal, mas há um saldo positivo que a gente deva considerar sem cair no ufanismo de dizer que foi um governo dos últimos, realizou tudo e tal. Não, teve limites, mas os avanços foram mais significativos do que os erros. Esse curso desse projeto, que era um projeto necessariamente de longo prazo, porque com muitas reformas, lidando, sempre respeitando a institucionalidade, é um processo lento, não é um processo revolucionário tradicional. Então, esse processo foi de certa forma, abalado com os episódios de junho de 2013. Junho de 2013 não foi um movimento inicialmente contra o PT, contra as esquerdas, contra a Dilma, contra o Haddad, que era o prefeito de São Paulo, mas foi um movimento que desconstituiu, deslegitimou praticamente todos os governos e atingiu fortemente a popularidade da Dilma, que tinha 75%, e no final do ano vai para 20 e poucos por cento e tal. Bom, esse movimento de 2013, depois, inicialmente com muita legitimidade, depois ele passa a ser capitaneado, utilizado, manobrado
pela Rede Globo, pelas organizações de direita que surgiram no Brasil, como MBL e outras, financiadas por empresários americanos. Então, de junho de 2013, quem ganhou politicamente foram as organizações conservadoras e a direita. A Dilma ganha as eleições, mas em janeiro de 2005, ela ganha as eleições, mas quem parece comemorar o PSDB e o Aécio, que passam a fazer uma oposição sem limites ao governo da Dilma. E aí nós entramos em crise, o PT entra em crise, o governo Dilma entra em crise, o empresariado brasileiro, que vinha sendo contemplado, começa a escassear em fazer os investimentos no país, e o país entra em crise. Vem o golpe, numa conjunção que envolveu o Poder Judiciário, PSDB, DEM, o empresariado em grosso aderiu, vem o golpe, vem o Temer, que faz uma reforma radical no Estado brasileiro, ele desconstitui o núcleo do mundo do trabalho, ele faz uma reforma trabalhista, ele implementa a terceirização sem limites, e ele implementa a emenda constitucional 95, que reduz drasticamente por 20 anos os investimentos públicos. Então, esse cenário de um novo Estado brasileiro, de um novo mercado de trabalho profundamente precarizado, é o terreno aonde o Bolsonaro vai surfar. E ele faz o complemento aprovando a reforma trabalhista de uma forma muito cruel. É claro que foi minimizado alguns pontos por força do trabalho da opinião pública e dos partidos de oposição. Pois bem, eu estou colocando isso para dizer que nós já estávamos num cenário de crise, lidando com um presidente que tem todas as características atualizadas, não repetidas, do fascismo, É um homem que com o seu núcleo desenvolve uma luta cultural sofisticada, mas, ao mesmo tempo, é um homem que tem uma comunicação dura, por vezes, muitas vezes, em geral, arrogante, mal educada, que é pelo Bolsonaro. Mas foi se criando no Brasil um pequeno bloco, talvez 25%, que dá uma sustentação permanente a esse governo. Então, é nesse contexto que acontece algo inesperado na nossa história recente, que é a questão da pandemia. Aí nós temos um fato mundial. Luiz, tu me diz aí quanto tempo eu tenho, viu? Mas estão uns 3 minutos, aí eu queria fazer uma intervençãozinha depois. Tá. Também, mas... Pronto. Nós, então, entramos nessa crise, a pandemia passa a determinar a economia e a política no mundo inteiro. E o tratamento de um vírus desse porte, surpreendente, ele se dá justamente num contexto de crise econômica que já existia antes e agora ela se aprofunda enormemente. Então, nós temos o drama do vírus em si, a questão sanitária, a questão dramática de um vírus que os cientistas ainda não o conhecem inteiramente, e aí como é que as sociedades estão tratando disso, De uma forma, em geral, no mundo, muito parecida, dizendo que, para conter o vírus, enquanto não outros mecanismos, o prudente, o razoável, o acertado é começar com o isolamento social, para conter a proliferação muito rápida do vírus e não estourar a possibilidade de tratamento das pessoas nos hospitais. Segundo, é preciso que haja uma renda capaz, de garantir essa quarentena. As pessoas mais pobres, e no Brasil
são milhares os trabalhadores informais, são milhões e milhões, eles só podem cumprir a quarentena se a eles for dado algum apoio financeiro, né? Então, e nós precisamos de leitos, né? Então, eu vi, aqui eu já vou encerrar, Luiz, eu vi uma faixa dos servidores, dos profissionais de saúde, que eu achei muito significativa. Ela pegou 3 palavras: quarentena, renda e leitos. Quarentena para não adoecer, renda para sobreviver e leitos para não morrer. Eu acho que nós, da esquerda, do Ceará, do mundo, os sindicatos, tem que estar sensibilizados para isso, para ajudar a que as nossas periferias, nosso povo pobre, consiga não morrer diante desse vírus. Para ele não morrer, ele precisa ter o amparo do Estado brasileiro. Está havendo, e é muito bom, um movimento também das pessoas, né, que formam redes de solidariedade, sindicatos, entidades, pessoas individuais que formam grupos de solidariedade, que se cotizam e fazem doações, montam esquemas de chegada de cestas básicas para as famílias, e eu acho que isso talvez seja a questão política e ética mais bonita. Nós vermos despertar uma rede imensa de solidariedade que fez com que até bancos e empresas tardiamente começassem a fazer doações. Mas não é só com doação que a gente resolve problemas estruturais, né? Uma das questões que eu acho que estão colocadas para a nossa defesa é a questão da efetivação de uma renda básica universal permanente. O cidadão, a pessoa tem direito a ter o mínimo de sobrevivência pelo simples fato de ser um ser humano, né? E eu acho que essas ideias da renda básica universal, né, elas estão ganhando força. E estão ganhando força muitos grupos, como semelhante ao que a gente está fazendo aqui, Ulisses, debatendo, construindo, acumulando, para a gente fazer mobilizações consistentes quando a gente puder. Nós não vamos nós não seremos irresponsáveis de chamar o povo para as ruas agora, mas nós sabemos que o Bolsonaro chama, porque ele não tem nenhum apreço pela vida, né? É isso que eu queria dizer. Vicente, deixa eu vou Ulisses, fazer, eu vou complicar. Eu queria me inscrever, Ulisses. Pronto, eu vou te fazer uma pergunta aqui, complicar um pouquinho, e o Pádua também. Então, né, tem 3 perguntas. Ulisses, vai perguntar primeiro o Clóvis, não? Pronto, então, peraí, só um instantinho. Eu quero aqui complicar, a sua explicação foi muito boa, que abriu um novo leque para mim. Mas a gente está vendo a implementação de um discurso de um golpe, de matar uns 30 mil, fechar o Congresso e fechar o Judiciário e tudo mais, e uma forma brusca. Além disso, você citou a questão da política internacional do governo Lula, que foi muito boa, e que o Brasil conseguiu destaque, não só aumentando a renda per capita, mas tirando 40 milhões de brasileiros da exclusão social, da miséria total, e saindo do mapa da fome, que foi uma coisa fantástica. Mas, durante esse governo, também não houve uma neutralização dos movimentos sociais para ir reivindicar a mudança nas estruturas de Estado? Fica essa pergunta para você responder, e eu vou escrever aqui o Pádua e o nosso diretor de comunicação, Evaldo. Pádua, você está com a palavra aí. Logo após essas respostas, a gente entra com o doutor Clóvis. Pádua. Pádua, você. Boa noite a todos, tudo bem? Fico feliz de estar aqui, honrado de receber aqui o meu amigo Maninho, o Ulisses, o Vicente Flávio, o Clóvis Renato, tudo bem? Olha,
o debate, a grande sacada do debate é que um ajuda o outro. As informações do Vicente Flávio nos ajudam e nos vão ajudar a qualificar o debate. As informações do Clóvis Renato, que vai vir logo depois também. E eu também tenho um pouco o que falar. Eu tenho uma compreensão um pouco diferente, talvez, de muita gente aí que se posiciona. Mas é assim, é necessário entender esse momento que nós vivemos do ponto de vista de dois filósofos alemães chamados Adorno e o Horkheimer, tá certo? Esses dois filósofos, para mim, são muito importantes, são pais do processo da construção do entendimento de uma indústria cultural, tá certo? E dentro da teoria de Adorno e Horkheimer, nós temos a compreensão de um negócio chamado racionalismo instrumental. E é importante que a gente pontue essa situação. Nós estamos em um momento do auge do racionalismo instrumental no Brasil. Bom, mas, Padre, o que é esse racionalismo instrumental que você coloca? Bom, para exemplificar essa ideia, é importante eu lembrar da metáfora dos argonautas, tá certo? Adorno e Horkheimer coloca essa metáfora para nos ajudar a compreender. Os argonautas se depararam com as sereias, ok? E os remadores queriam parar de remar o navio para poder olhar para as sereias, ouvir o canto das sereias e olhar, tá certo? E Ulisses, que está aqui, não é o nosso Ulisses, mas Ulisses se amarrou ao mastro para não se atirar ao mar, amarrou os remadores e proibiu, vendou os remadores e obrigou-os a remar, a continuar remando para não perecer a tripulação e o navio completo do navio Argos. Ora, essa metáfora nos coloca justamente a ideia do racionalismo instrumental. Não interessa quantos vão morrer, não interessa as formas como se chegar ao poder. O interessa é que nós vamos chegando. Os que estão nesse momento no poder, no Brasil, eles estão muito pouco ligando para os resultados danosos de suas ações. Eles estão apenas construindo seu próprio projeto de poder, independente da nação brasileira. E é nesse ponto que nós temos que compreender que muitas vezes o nosso canto, o canto da esquerda, é o canto da sereia. A ideia da gente tentar abrir os olhos da população em relação ao que está acontecendo no Brasil é silenciada. Por quê? É silenciada dentro dos mesmos princípios que Ulisses utilizou no navio Argos, ok? E dizendo assim, calem-se, parem, continuem a trabalhar, deixem de reclamar e continuem a trabalhar para o navio continuar, enquanto o timoneiro se amarra ao leme para não se atirar ao mar. Pronto. Era essa contribuição que eu gostaria de colocar. Vamos lá, Maninho, vamos lá, Evaldo. Bom, eu queria que a gente fosse mais objetivo aí, vamos lá, por causa do tempo. Com certeza, o nosso coordenador muito foi filosófico, mas eu vou ser bem rápido e sucinto. Eu queria colocar para o professor e também para o doutor Clóvis o papel da esquerda brasileira nessa situação. O agora, aliás, o antes, o agora e depois. Porque só assim nós vamos entender melhor esse bolsonarista que está, desculpa a expressão, que está fazendo merda nesse governo. Aliás, ele disse uma coisa muito boa que hoje eu estou colocando aqui nos bancos da universidade. Quando ele quer chamar os bosta, é só colocar aquele, né? Aquele que chama lá no Rio Grande do Sul, calma, né? Evaldo, calma. Aí, não, mas é isso mesmo, essa é a realidade do bolsonarismo. Bom, a pergunta é essa aí, portanto, eu gostaria de ouvir o professor Vicente e também o nobre advogado, o doutor Clóvis. Vamos lá, o Vicente Flávio. Eu tenho depois uma provocação para o doutor Renato, mas vamos lá, o Vicente Flávio, as indagações, os comentários que a gente fez aí.
Eu vou fazer 3 observações a partir do que vocês colocaram, né? Primeiro, Mas o doutor Flávio, o doutor Clóvis pode intervir se quiser, viu? Mas vai lá, Vicente. Primeiro, a relação do movimento sindical com o Lula. Foi uma relação, pessoal, dizendo honestamente, uma relação confusa. O movimento sindical não sabia, ficava às vezes com receio de fazer grandes pressões e desestabilizar o governo, além de outras questões, como uma série de quadros do movimento sindical que passaram a integrar o governo, além da própria dificuldade já existente no movimento sindical frente à reestruturação do mundo do trabalho que se agravou, mas já existia no começo dos anos 2000. Então, nós, no movimento sindical, não conseguia ter uma definição política de como atuar no governo Lula. Então, essa atuação ficava indecisa, confusa, às vezes boa e tal. Então, diferente, por exemplo, de um governo como o do Evo Morales, que terminou, ele foi destituído, e na destituição do Evo Morales agora, quem estava no núcleo duro da destituição eram milícias, militares e igrejas neopentecostais, né? Mas o governo do Evo Morales era o governo dos movimentos sociais. O Lula não era o governo dos movimentos sociais, apesar de toda a democratização do Estado que ele patrocinou, né? Conferências, conselhos, conselhão, todo um... Pois bem, então, acho que faltou, e a CUT e o movimento sindical não conseguiu ainda se reposicionar construindo uma nova concepção de sindicato que não seja aquela concepção ainda da sua fundação. Então, este momento agora é um momento de criação. Nós temos uma economia totalmente diferente dos anos 80, né? Nós não temos mais concentrações industriais, os bancários não são mais uma categoria que tinha 900 mil bancários. Quer dizer, hoje nós temos no setor de serviços esse mundo de trabalhadores precarizados, dos aplicativos, do comércio, né, que não está organizado, né, e eles são uma peça muito importante. Então, tem aí um terreno muito grande para a gente crescer, né, para a gente crescer entendendo que o sindicato que nasceu com a Revolução Industrial, depois se transformou nisso, o sindicato cultista que faz grandes e aguerridas campanhas salarial, sindicato que faz só isso não vai sobreviver. Ele tem que aprender a fazer educação política, educação sindical, se abrir para a sociedade. Faz sentido a gente aqui em Fortaleza não ter o mínimo de contato com as favelas, com as periferias, é um erro nosso, né? Mas eu acho que nesse momento de dificuldade, é um terreno que a gente cresce, né, com novas propostas. Pois bem, então, o Pádua colocou aí com muita competência a questão da racionalidade instrumental. Eu vou trazer para um nível bem baixo, viu, Pádua? Há um núcleo operacional de muito baixo nível, mas de grande eficiência tecnológica, que se sustenta a partir de uma orientação sofisticada do Steve Bannon, do Olavo de Carvalho, e que tem amparo em vários grupos no Brasil. No governo, esse núcleo está sedimentado na Damares, no ministro da Educação, no ministro de Relações Exteriores e no ministro do Meio Ambiente, que estão convencidos, e eles são os sujeitos que operacionalizam uma guerra cultural e um discurso que tem sido eficiente. Tem sido eficiente para manter um público
preconceituoso, ignorante e tal. E os instrumentos de desenvolver essa luta, essa guerra cultural, nós estamos perdendo. Eles conseguiram destituir uma parte da esquerda, falam em reconstruir, refazer a própria história. Quer dizer, essa luta cultural, nós precisamos nos arregimentar, nos organizar e fazê-la. Quero encerrar dizendo o seguinte, eu estou olhando, é claro que se o Bolsonaro, o grupo bolsonarista de raiz, conseguir levar à frente o seu projeto, nós vamos entrar num período mais caracterizadamente de secessão, autoritário do que o atual. Mas acho que da parte de setores da esquerda brasileira, começaram a ter alguma lucidez. E eu gostaria de destacar, para finalizar, duas questões que eu acho muito significativas. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, renunciou à candidatura dele a prefeito do Rio, porque ele não tinha conseguido fazer uma composição ampla para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro. E ele percebeu que havia uma estreiteza de setores do PSB e do PDT lá que só fariam se houvesse um espaço privilegiado possível. Então, ele retirou a candidatura, quer ajudar outros, mas retirou para dizer o seguinte: o mais importante na política brasileira hoje é articular uma frente ampla em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito, de políticas públicas para os pobres, de redirecionar a indústria brasileira para a área de alimentos, para a política de geração de emprego. Também o Lula retirou a candidatura dele de 2022 para abrir espaço para novas lideranças e para uma composição que muitas vezes fica bloqueada quando surge o nome do Lula. Eu acho que são gestos generosos, significativos e inteligentes. Nós precisamos deixar de ficar imobilizados ou muito cegos pelas questões imediatas, pelas eleições que estão daqui a pouco. Então, recuperar essa dinâmica de disputar a cultura, disputar os projetos de sociedade, construir uma frente para além do PT e do PCdoB, uma frente de partidos e movimentos e personalidades políticas, é uma necessidade frente à ameaça que a gente está sofrendo atualmente. É isso. Vicente, eu gostei muito quando você falou na questão da gente criar um novo movimento sindical, porque as coisas são totalmente diferentes. E eu vou aqui para passar para o doutor Clóvis, a parte dele, 15 minutos de exposição. É lógico que a gente não vai responder todas as perguntas e resolver todos os casos. Nem, o tempo é muito curto. A gente está aqui levantando discussões para que a gente possa aprofundar e sair desse atoleiro que a gente está, dessa crise que a gente está, não só do coronavírus, mas dessa crise política que a gente está passando. O Vicente Flávio fez uma referência muito interessante ao Evo Morales. E eu passo a palavra para o doutor Renato com uma pequena interrogação. Além dessa questão da gente criar um novo movimento sindical envolvido com a sociedade, com os movimentos sociais, sair exclusivamente de reposição salarial, a gente assistiu aqui na América Latina, golpe no Paraguai com o Fernando Lugo, nós assistimos a um golpe na Venezuela com o Hugo Chávez e o povo retornou ele no poder novamente, e nós assistimos recentemente um golpe também na Bolívia com o Evo Morales. E no governo Dilma, a CIA entrou nos e-mails e nos sites do Itamaraty, da Petrobras, da presidenta, e ninguém fez nada e ninguém faz nada. A gente não descaracteriza a situação da condição de melhoria de vida do povo brasileiro, da fome e tudo mais, mas a neutralidade dos movimentos nessas situações fez com que a gente chegasse aonde a gente está aqui agora. Eu vou passar a palavra para, logo em seguida,
abrir ao debate algumas inscrições, do doutor Clóvis, que ele vai ter 15 minutos de exposição, e depois a gente pode contribuir com o debate, o Vicente também, e tudo mais. Então, passando aqui a palavra para o doutor Clóvis Renato, nosso professor de Direito na Federal do Ceará, e um especialista nessa área e nos movimentos também sociais que têm contribuído bastante. Doutor Clóvis, aí 15 minutos para nos ajudar a esclarecer o que está acontecendo. Primeiro, uma saudação a todos e a todas, especial um agradecimento aí à diretoria do Mova-se, ao professor Vicente, à diretoria, saudação aí às pessoas que estão acompanhando, doutor Tiago Pinheiro, que trabalha conosco há alguns anos, está aí ao vivo, a Vanessa, que bom, esse é um momento importante. Eu tenho refletido sobre isso, principalmente a partir de 2017, com a questão da reforma trabalhista, e eu posso, não sei se, logicamente, não tem uma verdade, mas eu tenho reflexões tentando fazer no máximo possível de prática. E eu tenho visto, quando o professor falou de confusão, que perguntaram qual era a relação do governo, na época, com o movimento sindical, por determinados anos, ele falou uma relação de confusão. Eu acho que a confusão continua. Acho que é uma questão de papéis. Acho que talvez não seja inventar a roda. Inventar a roda para as relações de trabalho é observar a realidade ao invés de lutar. Nesse ponto, é se reposicionar, se reinventar a nível dos postos que estão sendo perdidos pela substituição do homem pela máquina, a questão da objetivação, principalmente pela internet e outras vias, tá? Agora, com relação ao movimento sindical, o que é que foi o próprio surgimento da CUT, esse novo sindicalismo? Foi a volta ao velho sindicalismo original, porque o sindicalismo ele nasce no anarco-sindicalismo. Se você pegar o livro do professor Edward Thompson, que ele fala da formação da classe operária na Inglaterra, o professor Adelaide ele falava muito isso no doutorado, e tem 3 volumes, a professora Alba também de Carvalho, que eu também participei no doutorado lá, e a gente apresentava essa questão de que a origem era essa, cada um tem seu papel. A partir do momento em que houve várias discussões mundiais, porque o tempo não comporta a gente falar, principalmente sobre as disputas que haviam entre o próprio anarquismo e o próprio comunismo, dentro de uma perspectiva que comungava até do mesmo hino, e depois houve uma grande cisão, os papéis começaram a se misturar, principalmente quando a parte do movimento sindical, que sindicos é aquele que defende, é aquele que protege, a palavra que a etimologia é essa, para ele representa, então eles representavam, mas aí começou uma confusão muito grande do sindicato, muitas vezes ele vai estar com o olho na representação e na base, ele passou a olhar muito para o governo, dentro dessa divisão. Então, olhar para o governo, muitos dirigentes passaram a almejar mais os cargos do Estado em si, e às vezes as diretorias pereciam e se afastavam das bases. Isso ficou muito claro, é muito prático isso. Então, em alguns pontos, eu acredito que o reposicionamento é exatamente olhar e qual é o papel de cada um. Dizem por aí que escravo é aquele que o que ele não pode mudar, ele quer mudar. E o que ele pode mudar, ele não muda. Então, a partir do momento que os meus olhos estão toda hora voltados para a crítica de desconstruir o governo, e eu não faço uma observação interna para a construção do movimento enquanto resgate de base, construção de uma identidade, eu estava falando isso numa live lá em São Paulo, agora semana próxima passada, e outra com o professor Carlos Henrique Bezerra Leite, outra com o pessoal lá do CINPD de São Paulo. Então, quer dizer, havia aquela identidade do trabalhador forte, e hoje essa identidade foi se perdendo, porque começar a questão de ocupar espaço do Estado, a questão do status, do poder, de ter, quer dizer, o trabalhar com uma marca de degeneração do próprio capitalismo não está mais na pauta. A discussão é ter dinheiro e consumir, talvez até consumir independentemente de como se consegue o dinheiro. Então, esse tipo de dificuldade com relação à identidade dificultou muito. Então, houve uma confusão na identidade do sindicalista, porque grande parte dos sindicalistas passou a almejar
a manutenção do cargo, quem leu a República, é o colega aí pelo que eu vi, entende da filosofia, ele sabe disso, né, que a própria, na República, ele tinha uma aristocracia, depois uma degeneração para a antinocracia, depois uma degeneração para a democracia, para uma degeneração para a tirania. Por quê? Porque não se valorizava, as pessoas não cumpriam o seu papel, e originariamente cada um cumpria seu papel. A República se junta, né, a coisa pública, exatamente para que cada um, por necessidade, se junte. Então, se cada um fizer o seu papel, eu acredito que as coisas vão acontecer. Bom, como eu não sou sindicalista em sentido estrito, estou aqui como do direito, né? Então, também, para não ficar escravo, querendo dizer o que as pessoas devem fazer, já que nessa parte eu estou no direito, eu estou na defesa dos movimentos sociais, nessa perspectiva, então o que é que eu estou fazendo? Quando eu vi esse bafejar que o professor Vicente acabou de falar, né, de uma degeneração dos direitos sociais, de uma degeneração dos direitos trabalhistas, que não houve como segurar a nível local, né, havia uma proposta anterior ao que foi feito na reforma trabalhista, com o Código do Trabalho, que não caminhou, e depois veio esse que foi muito pior, eram poucos artigos, e houve uma alteração estrutural que continua uma reforma trabalhista muito profunda, tanto chamada de deforma, pelo professor Ronaldo Lima, lá na USP. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu pensei? Eu disse, olha, eu não vou ter, num primeiro momento, eu sempre tinha as minhas petições, as minhas defesas, minhas sustentações, eram no sentido de colocar como topo a Constituição. Mas, a partir do momento que houve uma espécie de prevaricação entre os poderes, do sistema de freios e contrapesos, em que, como alertou o ministro Joaquim Barbosa, o país passou a deixar de ter partidos, porque não tinham grandes ideologias, mas pessoas se agregando para disputar o poder, e isso aí fragilizou, essa confusão aconteceu. Então, a partir desse momento, eu disse, olha, eu não vou ter como defender as causas sociais usando hoje apenas a lei interna e a Constituição, porque facilmente essa conjuntura de forças está descompensada e nós vamos acabar perdendo, porque a gente escreve hoje, eles mudam amanhã. E aí eu disse, não, acho que é o momento de subir um patamar. E aí a gente começou a discutir direitos humanos. Então, no primeiro momento, eu comecei a estudar, exatamente para usar as minhas petições, ao invés de escalonar Constituição, lei e infralegal, eu passei a normas internacionais de direitos humanos, que eles chamam de jus cogens, depois jurisprudência internacional, depois Constituição e depois lei. E aí eu criei, inclusive, o canal, tem Clóvis, vou pegar na internet, tem o Clóvis Renato Direitos Humanos, e eu comecei a produzir vídeos, os primeiros vídeos, em outubro do ano passado, eu comecei a mostrar que o direito do trabalho não era uma jabuticaba, né, lá quando você chega na playlist do próprio YouTube, que a gente movimenta mais no Facebook, mas tem no YouTube e no Facebook. E lá eu fui mostrando, né, cada direito que diziam que era uma jabuticaba, eu fui montando o canal e explicando, ó, isso aqui não é jabuticaba, o DSTC não é jabuticaba, isso aqui não é jabuticaba. Aí eu fui mostrando, fazendo o estudo e mostrando. Depois, eu tenho feito vídeos mostrando que tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem uma proteção sindical a nível da ONU, além da proteção sindical a nível da Organização Internacional do Trabalho como uma agência da ONU. Eu fui apresentar o que é a OEA, apresentar que existe o Tribunal Penal Internacional, que existe a Corte Internacional de Justiça, que existe a Corte Internacional de Direitos Humanos, que existem esses tratados. Então, para quem entra, começa a identificar que está bem propedêutico para a pessoa primeiro se situar, para que ela possa utilizar esses direitos. É o que eu tenho feito. Então, dentro do meu papel, né, voltando a essa discussão, já que a discussão é os desafios da classe trabalhadora, no momento, aí no movimento sindical em tempos de pandemia, e fala do pré, agora do momento do presente e do pós, foi o que eu fiz já no pré. Eu percebi que essa dificuldade, essa confusão, que ia fragilizar a questão da conjuntura de forças, ia existir, e eu passei a estudar dentro do meu lado, que é o direito, né, os direitos humanos, que chamam de jus cogens, que seriam os direitos mais poderosos para aplicar numa feição social. Tem sido uma quebra de paradigma, inclusive, porque
as pessoas costumavam pensar que o direito dos humanos era só o direito dos humanos, porque só olhavam para a questão da parte prisional. E eu tenho trazido para a parte social. Um exemplo, para você ver como é que tem feito a nossa parte, inclusive nas petições, nas defesas. Eu acabei funcionando como assessor técnico, né, na Organização Internacional do Trabalho no ano passado e no ano retrasado, e esse ano também tinha sido convidado, mas foi cancelado por causa do Covid. A gente participou ativamente do texto que foi escrito na conjuntura pela delegação lá. Esse ano ainda, né, as pessoas dizendo que isso não emplacava, tem até um vídeo, inclusive, você pode olhar, teve um caso do Caixão. Oi. Teve um caso... Desculpa aí, mas é por causa do tempo, 3 minutos, desculpa aí, mas 3 minutos aí, depois a gente vai conversando aí. Eu estava falando aqui que era 45 até 50, né, eram uns 15 minutos. Pois é, mas então, me avisaram aqui que vai cair, mas vai lá. Bom, então é isso que eu estou dizendo. Acho que é uma questão, inicialmente, de cada um fazer o seu papel, agirmos de forma integrada como um relógio. Entendeu? Se observar, e não é nem ressignificar, é olhar qual é o significado e qual é o papel de cada um, para que a gente haja de forma integrada. A interdependência é mais forte do que a independência. A gente precisa desse diálogo. E foi interessante, a partir daí eu comecei a fazer esses estudos e utilizar o que eu ia contar. Inclusive, aqui no tribunal, tem um vídeo que tem o caso do Caixão, que eu comecei a utilizar isso. A gente entrou com os comerciários, fizeram um ato aqui em Fortaleza com um caixão na frente de uma loja. E entraram com um interdito proibitório, disseram que não podia. Passaram 5 decisões contrárias, o tribunal pleno, inclusive, e quando foi na decisão final, eu fui fazer a sustentação oral no tribunal. Essa sustentação, você encontra, só botar Cláudio Renato, no caso do Caixão, você vai ver lá. Toda a minha sustentação oral, a gente estava perdendo de, mais ou menos, ganhando, era 10-2 nos votos. E já 5 vezes que a gente tinha perdido, né, nas liminares. Quando foi na final, eu fiz a sustentação oral, usei o quê? Só direitos humanos numa perspectiva social. E ganhamos, nós conseguimos virar de 12, a gente estava de 12-2. A gente ficou de 2, passamos os 12 para o nosso lado. A gente conseguiu virar os votos, só não viramos o voto do relator e do revisor. Mas todos os outros desembargadores viraram os votos. Quer dizer, é praticável. Dentro da minha área, né, enquanto do direito, eu tenho trazido essa perspectiva e ela tem sido altamente relevante. É interessante que o Brasil tenha entrado na lista suja pela análise mera dos peritos. Quem é que está fazendo esse estudo de a gente dizer, olha, isso aqui contraria a convenção tal que é ratificada, isso aqui contraria isso? Ninguém está olhando para isso, porque a gente estava há 80 anos acostumado com Constituição e lei, a CLT sólida. Agora que ela fragilizou, as pessoas continuam só criticando o externo, que eles não podem modificar. Se a conjuntura é essa, nós temos que alinhar forças e ir para frente. Ficar discutindo norma todo dia, você escreve, amanhã o governo muda. Se não muda por lei, muda a Constituição, muda por MP. Aí eu tenho utilizado exatamente uma outra feição. Então, eu tenho achado muito prático, eu acho até que é por isso que tem surgido tantos convites de live, a gente tem um sábado, a gente teve semana passada. Por quê? Porque a gente está mostrando algo palatável e algo prático e de construção. Então, a gente tem vídeo todo dia, mais desses vídeos, mas tem vídeos curtos todo dia e 2 vídeos acima de 40 minutos toda semana. Para quê? É essa forma de estudar junto e de consolidar o que é que está acontecendo. E vamos já começar pela parte de trazer jurisprudências internacionais. Eu fiz um curso só para concluir. Eu até para ajudar o movimento sindical, eu não entendi, eu fiz um curso gratuito, que está na internet, de graça, sobre esses direitos humanos, que é direito internacional do trabalho, para o trabalhador entender como é que isso funciona, como é que funciona a OIT, para as pessoas se inscreverem lá no canal. Aí eu montei outro, que eu ainda não lancei, né, que é sobre proteção sindical na ONU. Quem é que estava olhando, quer dizer, eu encontrei mais de 30 tratados, mas a gente não usava isso. Quer dizer, o que eu posso fazer? Fazer a minha parte, enquanto advogado. E eu estou discutindo o que a gente chama na imanência, né, professores? Que está dentro, mas eu estou olhando para outros patamares que o que está dentro tem a obrigatoriedade de seguir. Então, acho que é isso, né? Concluindo, cada um seguindo o seu papel, né? Conseguindo se aliar
e alinhar-se para agir de modo cirúrgico. Esse é o momento em que a interdependência vai ser fundamental. Vejam exemplos aí, de vários exemplos, né? A inteligência, inclusive, para usar os próprios meios de comunicação, como estão usando aí o marketing digital, espaço que a gente pode usar cada vez melhor, apoiar pessoas que têm novas propostas, olhar para o nosso papel, agirmos de forma prática, clara e precisa, cada um e todo mundo junto, cada um no seu lugar e todo mundo junto, de forma a interagir. Então, eu estou com os meus serviços à disposição de vocês, tem esse canal gratuito, tem muitas vitórias, tem muita coisa acontecendo e muita coisa que a gente não costumava olhar, que agora pode olhar. Obrigado, um abraço. Ok, doutor Clóvis, muito obrigado pela sua intervenção. Você abriu um leque muito importante. Eu queria, infelizmente, nós estamos aprendendo a usar esse novo método de trabalho, que não vai ser novo, isso aqui daqui para frente vai ser o cotidiano das nossas vidas. Em virtude da questão do tempo, eu queria pedir desculpa aos companheiros, nós não vamos poder ter debate. Eu queria passar a palavra mais, para né? o comentário. O comentário final do companheiro Vicente Flávio, as palavras finais do doutor Clóvis, e para encerrar, eu queria pedir ao nosso coordenador para que fizesse nossa live. Eu peço desculpa, pessoal, que a gente está aprendendo, mas a gente vai ter muitas lives. Cada tema desse aí, o doutor Clóvis levantou, o Vicente, são temas importantes que a gente tem que aprofundar e discutir nesse novo mundo de trabalho. E aí fica a palavra com o doutor Vicente para encerrar o nosso trabalho, o doutor Clóvis e o Pada, nosso coordenador, para encerrar o nosso... E já fica aqui a nossa gratidão. Ulisses, é o tempo, cara, diga lá. Bem rápido, não vou tomar muito tempo, não. É só para dizer ao doutor Clóvis aí que eu estou aqui com o livro Carta de Liberdade Sindical comentada, que Pronto, foi... você está puxando o saco aí. Não, é porque eu estou lendo aqui e ele falou o assunto que está totalmente a gente vai estudar os vídeos dele aí, nesse livro, viu? Vicente Valeu. Flávio, por favor, Obrigado. Suas considerações finais, obrigado de antecipação logo pelo seu trabalho e nossa amizade. Primeiro, agradecer de novo aí a turma do Novas. Fiquei, sinceramente, assim, muito animado, encantado mesmo com essa linha que o Clóvis aí levantou, né? De alguém que não fica acomodado, né? E busca novas fontes de sustentação do difícil debate no âmbito do Poder Judiciário, né? Eu acho assim, viu, Ulisses, a turma toda do Movo, nós vivemos um momento que a gente está se reconstruindo e é muito importante o diálogo entre militantes que estão aí no sofrimento, na dureza do cotidiano sindical e os intelectuais, né? A turma que está discutindo, que está refletindo, que está construindo experiências novas, como essa que o Clóvis está colocando. Eu acho que nós temos aí uma pista muito grande de crescimento político, de crescimento cultural e de crescimento humano, né? A razão de ser, os sindicatos estão num momento de crise, sim, aqui no mundo todo, mas os sindicatos são muito importantes na vida dos trabalhadores. Sempre foram, estão passando por dificuldades. Se os sindicatos fossem entidades inexpressivas, o Bolsonaro e o Temer não teriam feito tanto ataques, né, desestruturado, inclusive financeiramente, as entidades sindicais. Então, eu aposto muito nesse momento que a gente está se reconstituindo. Diferentemente de 2013, nós apanhamos e demoramos, ainda não conseguimos entender direito o que aconteceu em junho de 2013, mas eu acho que nós podemos sair desta crise da pandemia, desta crise econômica, dessa dificuldade, muito melhores do que o que a gente saiu em 2013. Em 2013, a direita, o conservadorismo, a arrogância ganhou. E eu acho que a gente agora, nesse momento de recolhimento, eu acho que a gente está tecendo redes de solidariedade, de troca de experiência, de novas formas de comunicação,
E eu acho que o Mova-se está nessa linha, né, de crescimento à altura da necessidade, que a necessidade está a exigir. Obrigado aí pela paciência, pelo convite. Vicente. Doutor Clóvis. Bom, então, nessa mesma linha, né, eu tenho 3 exemplos interessantes. Né? Aqui, um dos sindicatos que a gente advoga, que é os comerciários, né, a gente advoga a parte coletiva, né, o Sebastião, o Tarcísio, quer dizer, está tendo mediações constantemente, lá no Ministério Público, o doutor Gesso, no MPT, na Conares, fazendo mediações manhã e tarde, a gente tentando apagar as fogueiras dessa parte. Outro sindicato que eu atuo lá em São Paulo, como o dos padeiros, a gente conseguiu, quando a gente fez um trabalho gigante, ao invés de reduzir, a gente tinha aumentado antes da pandemia, a gente foi atrás dos trabalhadores, isso da iniciativa privada, padeiros, 6 mil padarias. A gente orientou que eles buscassem as autorizações individuais, não fosse esperar por ilusão de volta de contribuição sindical. Nós conseguimos nada menos do que 18 mil autorizações individuais expressas. Agora, no Sindicato da Saúde, pessoal, aqui uma saudação, o pessoal estava participando, assistindo lá em São José do Rio Preto, e mais 65 municípios, e outros, que é outra entidade que eu atuo também. O pessoal agora fez a assembleia, a gente, olha, use a mídia, não adie, a federação estava no sentido de adiar, por exemplo, a questão de fazer as assembleias para a questão da database. Eu disse, não, vamos usar os meios de comunicação, porque a saúde está exatamente precisando, e pode-se dizer dos setores o que está em alta. Vamos fazer a assembleia, tivemos a assembleia com votação de quase 2 mil pessoas. Então, quer dizer, são casos muito fortes. Eu estou falando de agora, de abril e maio de 2020, as orientações em cima das perspectivas de análise de concretude, o que a gente tem dito, até o presidente, né, uma saudação, eu estou vendo que ele está aqui presente, o presidente lá de São José do Rio Preto, ele dizendo, poxa, foi muito legal, a ideia a gente ia adiar, mas o senhor disse, fizeram dessa maneira aqui, fizeram a assembleia, mais de quase 2 mil pessoas votando. Aí eu disse, ideias valem diamantes, quer dizer, quando a gente acredita, quando a gente faz a nossa parte, deixa de ficar só olhando para a parte do outro, tem muita coisa para fazer. E aí, outro ponto, né, como se fala, você chega no sindicalismo alemão, um país que ficou destruído totalmente, né, depois de 45, uma divisão até 89, e ter sindicatos como o IG Metal com 3 milhões de filiados, você ter o Verde com 2 milhões e meio de filiados, quer dizer, tem coisas que a gente pode ver, agora se a gente olhar para o canto certo e começar a agir, como disse, concluindo, como disse São Paulo, ver tudo, mas retende o que é bom. Eu procuro fazer assim, e eu acho que estou muito animado, convido vocês lá para os canais, tanto no Facebook, Clóvis, Direitos Humanos Efetivados, né? E lá no YouTube também, se inscreva, todo dia tem vídeo, para a primeira pessoa se situar, e alguns que a gente faz comentários maiores. No mais, muito bom ver vocês, muito bom aí, Ulisses, né? Muito obrigado, doutor Clóvis, a gente é que agradece. Vicente, o Evaldo, o Pado, né? Estou à disposição para quando vocês precisarem, estamos às ordens. Muito obrigado. E eu quero passar a palavra para o nosso coordenador para encerrar a nossa live. Eu peço desculpa, a gente está aprendendo, mas se Deus quiser, a gente vai melhorar e aperfeiçoar. Nós vamos pegar os pontos, esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai ficar esses pontos que o Vicente e o doutor Clóvis levantou para a gente estudar e aprofundar. Nosso coordenador Pádua, por favor, encerre aí o nosso trabalho aí. Muito obrigado. Coordenador Pádua, por favor, encerre aí o nosso trabalho aí. Muito obrigado. Bom, eu queria, de forma especial, agradecer a audiência da Regina Sônia, do Adriano Torquato, da Jerusa Matos, do Tiago Pinheiro, da Márcia Veras, do Paulo Jimenez, da Cássia Moura, do Fernando Carvalho, tá certo? Não deu para responder as perguntas, mas é porque o tempo é curto, mas aí nós vamos ampliar esse tempo, vamos adaptar e aperfeiçoar o nosso formato, viu, Ulisses? Queria agradecer muito a presença do Maninho Cunha, do Ulisses, que propuseram esse debate maravilhoso. Queria muito agradecer a presença do Vicente Flávio e do Clóvis Renato. Maravilhosos pontos de vista que vocês colocaram para nós e que nós vamos aprender muito a nossa condução do Olha sindicato. O Sextou Movas amanhã. O Sindicato Mova-se agradece a todos os que estão olhando. Amanhã teremos do Sextou Mova-se
às 11h30, entre 11h30 e meio-dia, pela Rádio Atitude Popular, tá certo? O Elano, que é da comissão do conselho, da APOC e do conselho do ISEC, para falar sobre a questão da saúde do funcionalismo público diante da pandemia. Agradeço a todos e está feito o convite. Amanhã Sextou Mova-se às 11h30. Obrigado a todos e todas. Fiquem em casa, quem puder, e fiquem com Deus. Valeu, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Valeu. Valeu, boa noite a todos. Obrigado, boa noite.